Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero falar sobre uma pergunta simples, mas importante. A ignorância traz felicidade? No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 890 e a nova pergunta do dia. Mas primeiro vamos pensar sobre a ignorância e a felicidade. Frequentemente ouvimos alguém comentar que a ignorância traz a felicidade. Em alguns contextos, ou em se tratar de assuntos totalmente fora do nosso controle, pode haver um elemento de verdade nesse ditado. Mas quando se trata do pecado, a ignorância é chave para a felicidade? O homem nunca cansa de inventar argumentos para justificar o pecado. É triste observar que muitas pessoas, até sinceras, são enganadas por alguns destes argumentos e acabam praticando coisas erradas ou apoiando e mantendo comunhão com pessoas que vivem em práticas condenadas por Deus. Hoje, eu quero alertar sobre alguns dos argumentos mais difundidos para defender o pecado. A ignorância não justifica o pecado. Entendemos esse fato quando se trata das leis de trânsito. A ignorância da lei pode ser fatal. Por exemplo, em mais de 70 países, os motoristas dirigem do lado esquerdo da estrada. Se um motorista de outro país, como o próprio Brasil, alugasse um carro em um desses países, em ignorância total dessa lei, e começasse a dirigir no lado direito da estrada, a consequência poderia ser fatal, não somente para ele, mas para várias outras pessoas. Também entendemos esse fato quando pensamos nas leis da natureza. Uma criança pequena, mesmo sem nenhuma noção da lei da gravidade, sofre as consequências e se machuca quando cai. Da mesma forma que violações de leis humanas e naturais trazem consequências para os ignorantes, a Bíblia mostra o problema de pecados cometidos na ignorância. Durante os 1500 anos, nos quais a lei dada por meio de Moisés vigorava em Israel, pecados cometidos na ignorância ainda levavam à morte de animais sacrificados em consequências desses erros humanos. A lei falou especificamente da culpa por pecados cometidos em ignorância, em Levítico capítulo 4. Nesse contexto, a ignorância não foi raiz de felicidade. E no Novo Testamento, a ignorância justifica o pecado? Quando fazemos essa pergunta, muitas pessoas pensam nas palavras de Paulo, quando ele falou aos atenienses: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Isso em Atos 17, versículo 30. Há dois fatos nesse contexto que esclarecem o sentido. Primeiro, a expressão os tempos de ignorância se refere ao período da história antes da revelação do Evangelho. Nós não vivemos naqueles tempos de ignorância. Segundo, mesmo as pessoas daquela época não foram isentas de responsabilidade ou culpa pela ignorância. Os ignorantes precisavam mudar. O versículo continua: agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pode conferir em Atos 17, versículo 30. A ignorância não justifica a permanência no pecado. Nós podemos pensar também nas palavras de Jesus sobre os soldados e outros responsáveis por sua morte. Quando pregaram o Senhor na cruz, ele disse em Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo no seu terrível sofrimento, Jesus teve compaixão e desejava o perdão dos pecadores que o mataram. Mas como seriam perdoados? Pedro comentou sobre a mesma situação dos judeus pouco tempo depois. Ele atribuiu o ato à ignorância do povo e dos líderes
E disse em Atos 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A ignorância pode explicar o pecado. Mas é preciso se arrepender e buscar a graça de Deus para ser justificado. A misericórdia de Deus não justifica a permanência no pecado. Ouvimos comentários de pessoas que pretendem fazer ou continuar fazendo algo condenado nas Escrituras, dizendo, eu sei, mas Deus é misericordioso e vai me perdoar. Com esse argumento justificam casamentos que Deus não aprova, negócios desonestos e muitas outras transgressões da vontade divina. Paulo imaginou a possibilidade de alguém distorcer a doutrina da graça nesse sentido e perguntou em Romanos 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Sua resposta esclarece perfeitamente e corrige esta noção distorcida da misericórdia. Ele disse, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A misericórdia de Deus nos oferece o livramento do pecado, não a permissão para continuar agindo contra a vontade de Deus. O fato é que ninguém justifica o pecado, mas Jesus oferece justificação ao pecador. Pergunta 890. No ensinamento do Novo Testamento, os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que A. São descendentes biológicos de Isaque, B. Guardam o sábado e as festas judaicas, C. Têm fé, ou D. Foram circuncidados ao 8º dia. A resposta certa é a alternativa C. Têm fé. Diz Gálatas 3, versículo 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. E a pergunta 891, verdadeiro ou falso? Deus enviou seu Filho ao mundo somente após a abolição da lei. Verifique sua resposta. E aproveite a próxima mensagem no podcast Estrangeiros e Peregrinos. E na mensagem de hoje percebemos que a ignorância não justifica o pecado. Se nós queremos a justificação, precisamos buscar o perdão que Jesus oferece por meio do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a vida.